Seguindo aqui, eu vou falar do efluente, que é bem parecido com o resíduo, tá? Acho que a ideia por trás, assim, a ideia básica é a mesma, né? Você tem, só que o efluente ele é líquido, né? Enquanto o resíduo ele é sólido, mas tem uma fração lá de umidade. Mas a lógica é igual do resíduo se a empresa trata o efluente, opera a estação de tratamento do efluente, ou tem uma indústria que tem um efluente tratado ali dentro, esse efluente é escopo 1. Se ela destina esse efluente para um outro lugar, acaba sendo escopo 3. A lógica é a mesma, tá? E a informação que a gente precisa é mais ou menos a mesma do resíduo. É a quantidade de carbono ou de matéria orgânica ali que pode ser decomposta. E aí, a forma da gente medir essa quantidade de carbono, de matéria orgânica que pode ser decomposta, é pelos índices de DBO e DQO. Então, DQO é a demanda bioquímica de oxigênio e DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, biológica de oxigênio, beleza? É a forma como aquela matéria orgânica vai ser, a demanda de oxigênio, bioquímica ou química, biológica, precisa para decompor aquele carbono que está ali. Então, eu vou passar rápido, eu só vou falar isso, mas basicamente, para você fazer o cálculo do efluente, você tem que saber o tipo de tratamento dele, que é análogo à destinação, qual a destinação do tratamento do resíduo que você tem. Então, aqui é o tipo de tratamento que você tem. Existem vários tipos de tratamento de efluente, lagoa, aeróbia, anaeróbia, não sei o que, tanto de profundidade, enfim, tem um monte de tratamento de efluente diferente, né? Você precisa ter esse DBO ou DQO na entrada, porque isso vai te dar a informação da quantidade de matéria orgânica ali que vai ser decomposta, né? Para aí você, a partir dessa quantidade de matéria orgânica, esse DQO e o tipo de tratamento, você saber a quantidade de metano que vai ser liberado, e se o metano for liberado, ele for queimado, você transforma aquele metano em CO2, o que reduz bastante a emissão de CO2 equivalente, já que você não está emitindo metano, está emitindo CO2, em função do GWP. Então, a lógica é a mesma do resíduo. A diferença é que a gente, ao invés de ter a gravimetria para ter aqueles parâmetros todos, a gente precisa do DBO e DQO. Então, a gente tem que ter quantidade de efluente, DBO e DQO e o tipo de tratamento. Enquanto o resíduo, você tem que ter a quantidade de resíduo, a gravimetria dele e a destinação. Então, agora eu tenho que conseguir condensar, né, as informações que você precisa, tanto para efluente como para resíduos, que é bem próxima. Isso facilita o entendimento, né? O que você vai estar fazendo? O que você está fazendo? Você tem que ter a quantidade, seja de resíduo, seja de efluente. O efluente pode ser em metro cúbico, né? E resíduo pode ser em tonelada. Você tem que ter a informação de carbono daquele resíduo, que tem a ver com a gravimetria, quando você está falando de resíduo, né? Que a gravimetria vai te dar lá os fatores que vai te dar a quantidade de carbono, ou DBO e DQO, que vai te dar também a quantidade de matéria orgânica que pode ser decomposta ali. E depois você tem que ter o tipo de tratamento. Para resíduos é incineração, é aterro, o tipo de aterro que é, e para efluente é o tipo de tratamento, lagoa aeróbia, anaeróbia e por aí vai. Com essas três informações, e a última informação que tem, pode botar a quarta, é se tem um reaproveitamento do metano gerado, né? Se tem metano, se ele foi reaproveitado ou não, se ele foi queimado ou não, para saber se você vai transformar aquele metano em CO2 ou não, se você vai liberar metano ou se você vai liberar CO2. Então, saber isso te dá uma boa base já para você conseguir avançar no cálculo de efluente e no cálculo de resíduos, que eles são complexos, de certa forma. O cálculo em si é complexo, ele é mais complexo do que o cálculo de queima de combustível, por exemplo, de fugitivas. Mas essa base, ela é simples de entender, tá? Vocês organizando dessa maneira, fica fácil de vocês entenderem quais informações que vocês precisam, como é que vocês vão organizar. Beleza? Não vou entrar no mérito do cálculo. Existe uma calculadora que dá quais são os fatores de emissão a partir dessas informações, mas acredito que tanto a planilha que você for usar ou outra referência, até a plataforma da RAS vai te dar isso. Uma informação importante que eu não falei de resíduos é que quando você faz a destinação do resíduo para um aterro, por exemplo, esse resíduo ele não é a matéria orgânica não é 100% transformada
em CO2 ou metano em um ano, né? Então, existe um consumo dessa matéria orgânica ao longo dos anos, que aí a gente estima isso a partir mais ou menos de uma ideia de meia-vida, né? Então, depois de um ano, tantos por cento daquela matéria orgânica foi consumido e virou metano, depois de tantos anos, tantos por cento foi consumido, e aí, às vezes, tem que fazer um cálculo para 20 anos para frente, por exemplo, se aquilo lá foi para um aterro, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes disso, mas é possível que vocês vejam, às vezes, o cálculo de um resíduo, a emissão que ele gera em vários anos. Eu acho que a planilha do GHG Protocol é assim, acho que essa é a minha referência. E aí é interessante vocês entenderem isso, porque elas geram muito para frente, porque não é 100% da matéria orgânica que é decomposta em um ano só, tá? Diferente de uma incineração. Quando você faz a incineração de um resíduo, toda a matéria orgânica lá queima, né? E é isso. Toda sendo simplista aqui. Mas a decomposição por micro-organismo demora um pouco mais, beleza? Então, esse é o parênteses, né, que eu dou de resíduos, mas espero que tenha ajudado vocês a entender essas duas categorias aqui, que são categorias que eu não diria que está em todas as empresas, né? Obviamente não está, mas eu diria que elas são relevantes. Um pouquinho menos relevantes que fontes fixas e mortes fugitivas, mas tem uma relevância boa em vários inventários de gás de efeito de estufa que vocês vão pegar por aí. Beleza? Aqui eu vou falar de mudança do uso de solo, tá? E aqui eu vou ser bem mais breve para eu conseguir terminar essas três categorias aqui, que é mudança do uso de solo, agricultura e processos industriais. Porque essas categorias, elas são menos presentes do que resíduos efluentes, que são menos presentes do que fontes fixas e mortes fugitivas. Então, elas ocorrem mais raramente, mas ocorrem. Então, eu vou tentar passar aqui o conceito, tá? Do que é a mudança de uso de solo, mais ou menos como eu passei com resíduos, só que isso aqui é mais simples, tá? Para vocês conseguirem entender. E se vocês quiserem buscar referência, não vou falar mais do que isso nas outras lives, porque eu acho que não faz sentido, tá? Mas faz sentido vocês entenderem esse cálculo. Vale falar que no nosso Academy tem um material mais profundo sobre esses itens, tá? No Academy da Rasio, então você pode entrar lá na Rasio, acessar o Academy, tem um curso lá sobre inventário e a gente fala bastante sobre várias categorias, tá? A gente detalha um pouco mais e inclusive coloca as referências. Então, se vocês quiserem estudar especificamente algum título, mudança de uso de solo, ou agricultura, ou processos industriais, vocês conseguem achar as referências que a gente utilizou lá, e isso é extremamente importante para vocês se aprofundarem nesses tópicos. Beleza? Então, dito isso, o que é mudança de uso de solo? E aqui entra um pouco da questão do biogênico, né? Se o solo for uma plantação de cana, por exemplo, para fazer etanol, né? A colheita da cana que vai gerar que vai ser utilizada para etanol não é uma mudança de uso de solo, tá? Essa emissão do biodiesel, do etanol, que veio da cana ou que veio da soja, o manejo desse solo não é uma emissão de fóssil ou de CO2 equivalente, é uma emissão de biogênico. Então, quando a gente fala de mudança de uso de solo, a gente está falando quando um solo ele tem um tipo de vegetação e a gente muda o tipo de vegetação dele. E, ou, sei lá, dá um exemplo. Então, ele era uma área de pastagem e virou uma plantação de cana. Então, você mudou o uso do solo. E como você mudou o uso do solo, esse solo tem mais ou menos carbono estocado ali. E a gente está fazendo o cálculo dessa mudança. Essa é a lógica, tá? E aí, qual é um caso extremo? Um caso extremo é que você está fazendo uma supressão. Você tem uma mata lá, virgem, sei lá, e você vai suprimir que você vai passar uma estrada. Então, você saiu de uma, sei lá, Mata Atlântica e passou para zero. Então, toda aquela emissão, toda aquela carbono que estava naquela mata ali foi liberado. Não está mais preso ali. Então, o carbono, ele não é uma emissão fóssil, tá?
mais de um carbono fóssil, mas ele é um carbono que contribui para o impacto de mudanças climáticas, beleza? Então, com isso, você tem que calcular quanto de carbono tinha ali e quanto que tinha ali, que não vai ter mais, e isso vai ser proporcional, isso vai ser justamente a emissão que você tem no seu inventário, beleza? Então, isso é importante, e também tem a questão da mudança, né? Como eu disse, você tem uma área de pastagem, depois foi para uma plantação de, sei lá, feijão, sei lá, essa mudança de estoque de carbono tem que ser contabilizada. Nesse caso aqui, você, provavelmente na pastagem, na de cana, você tem mais carbono do que tinha antes. Então, esse mais carbono, você absorveu carbono, então a emissão pode ser até negativa, tá? Então, essa é a única coisa que eu vou falar. Essa é a lógica de mudança de solo. Então, isso envolve supressão, isso envolve mudança mesmo, tá? Envolve algumas atividades que você vai mexer na vegetação local ali. Qual outra informação importante que tem nesse caso? Quem é o responsável? Eu acho que tem uma nota no... Eu não sei se é no GHG Protocol, GHG Protocol Brasil, que define quem é o responsável por essa mudança de uso de solo, porque essa informação é muito importante, porque às vezes a empresa que faz a supressão não é a detentora daquele solo, e só que ela consegue calcular ali a área, a vegetação, ela consegue calcular, e essa definição, o cálculo é o mesmo, né? Mas é importante saber essa definição de quem é, para saber quem é o responsável por aquela emissão. Então, às vezes, por mais que a empresa que faça a mudança ou a supressão do solo, como o exemplo que eu dei, para passar uma estrada, seja uma empresa terceirizada que faça a supressão, não é ela que é responsável por aquela emissão. Então, essa emissão acaba sendo do escopo 3. A emissão daquela a emissão do escopo 1, né, para o escopo 1 dessa supressão, acaba sendo quem é dono do solo. Enfim, tem uma nota específica do GHG Protocol, que eu olhei tem pouco tempo, mas eu acredito que a definição seja essa, de quem é a proprietária daquele solo, né, quem vai realizar a atividade depois ali. Então, isso é uma informação importante que você tem que ter, que muda um pouco aquela noção lá do escopo 1, 2 e 3, que por mais que a atividade seja realizada pela empresa, a emissão não é daquela empresa, é de quem é proprietário, o dono, que vai realizar a atividade naquele solo, naquele terreno. Beleza? Então, essa é uma informação importante para essa categoria, tá? Para você saber se é escopo 1 ou escopo 3.